vamos estudar o Evangelho de Jesus. Era desse jeito. E você não dormia não. Você podia não entender o Evangelho, mas dormir você não dormia. A não ser na hora da prece, que eu disse para ele um dia, ele não gostou muito não. Eu disse: rapaz, você é beiço mole. Disse: que é isso, Jacó? Eu digo: rapaz, você, quando você está vendo palestra, você fala, e você é imperativo, porque Jesus, porque Allan Kardec, porque Chico Xavier. Meus irmãos, e agora vamos fazer a nossa prece. Jesus, abençoa-nos, Jesus. Eu digo: eu não acredito. Ele estava manifestado em que hora? Antes ou depois? Porque é uma manifestação, né? Eu sei, tem gente que fica aborrecido quando eu conto isso, mas é isso mesmo. Tem muito beiço mole nesse mundo, meu Deus. Aqui eu não preciso explicar, mas quando eu estou lá em São Paulo, por exemplo, o pessoal de São Paulo, de Campinas, é um pessoal besta danado, sabe? Aí você vai falar, mas não é todo paulista, não tem as exceções, mas tem umas, rapaz, que é um negócio sério. Aí você vai falar beiço mole, eles ficam assim: tipo, o que é isso? Eles não sabem o que é beiço mole. Aí eu vou e digo: aqui em São Paulo, vocês são mais sofisticados, vocês chamam de lábios flácidos. Não mas eles já sabem, de tanto me assistirem e me ouvirem, já sabem. Quando eu falo beiço mole, eles riem, gostam. Mas tem, na minha espírita tem tanto beiço mole. E aqui tem beiço mole do Mioco aqui no auditório hoje, né? Lá em Recife tem beiço mole? Não, né? Recife não tem não. Foi lá em Recife que aconteceu aquilo que eu contei semana passada, que eu estava fazendo a palestra e falei de beiço mole e tal, e todo mundo riu, todo mundo gostou da história. Quando no final aí chegou a presidente do centro, que estava fazendo uma viagem, e chegou antes para poder participar do encerramento. Quando ela entrou e todo mundo: oi, coisa boa, essa é a presidente, e todo mundo riu para ela. Eu digo: nossa, o pessoal aqui é muito amigo, todo mundo aqui é. E aí ela foi lá onde eu estava, ainda estava no encerramento, pronto. E aí quando eu terminei, disse: bom, agora nós vamos pedir a nossa presidente aqui para fazer a sua saudação e conclusão. Sou, meu irmão, mas olha, eu estava, e ela falando meio nordestino mesmo: eu saí daqui, que pena, porque eu estava doida para participar disso aqui, eu fui, mas foi uma viagem tranquila. Uma viagem tranquila que a gente vai acompanhando os bons espíritos e tal, e falando rápido, ágil, mas que pena, eu queria tanto estar aqui com Jacó, mas eu sei que vocês aproveitaram, depois vocês vão me contar e tal, mas tá bom, e muito obrigado. E agora nós vamos fazer a nossa prece. Maria, mãe de Jesus. Que eu olhei, estava todo mundo assim. Estava todo mundo morrendo de rir, né? Mas eu digo: meu Deus, eu estraguei a prece da mulher. Por isso que quando eu falei de beiço mole, o pessoal riu, que foi muito. E eu digo: meu Deus, por que esse pessoal está rindo tanto? É porque era a diretora, ainda bem que a diretora não estava, e ela não ouviu, coitada. Porque se ela tivesse ouvido, ela teria feito uma prece assim mais: Deus, ajuda-nos, Senhor, para segurar os lábios e não dizer o que eu quero. Mas tem cura para beiço mole? Tem, mas nem magnetismo não. Então aqui nós temos o que nós falamos: despeça todos os centros da frente e despeça o esplênico. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer esse movimento, e aí fazem assim: mão no coronário e desce, mão no coronário e desce. Ora, na hora que eu faço isto aqui é uma imposição, e imposição é concentradora, e isso daqui é dispersivo. Ora, se a pessoa já estava desarmonizada e eu fazendo só na frente, sem pegar no coronário, isto já não era 100% completo. Se eu fizer isto e só depois movimentar, vai ficar pior ainda, porque eu estou concentrando no centro e dispersando nos outros. Algumas pessoas já levantaram a hipótese: mas se você concentrou aqui, dispersou aqui, você não arrastou o que estava lá em cima? Não necessariamente.
Porque antes de você arrastar, concentrou. E no que concentrou, se a gente imagina isso como um funil, ficou precipitação aqui no fundo. E, portanto, isso não transita só porque você movimenta nos outros. Então é necessário movimentar todos. Tem gente que tem dificuldade de fazer os dois movimentos. Não tem problema, trabalha como você faz, trabalha os centros frontais e depois vai e trabalha o centro coronário. E depois pega o centro esplênico. O importante é que todos sejam atendidos dentro da mesma solicitude, ou seja, distância e velocidades padrão. Se a minha distância é 1 palmo, por exemplo, ninguém vai anotar distância de 1 palmo, pelo amor de Deus, eu estou dando aqui um exemplo. Não, eu tenho que ter tanto cuidado que às vezes eu digo essas coisas e a pessoa pega o pé da letra. Mas Jacó, você disse que o passo era 1 palmo. Eu digo, não, calma, é só um exemplo. Então, aqui 1 palmo. Então, eu vou usar 1 palmo com essa velocidade. Aqui em cima, 1 palmo com a mesma velocidade. Aqui do lado, 1 palmo com a mesma velocidade. Se você está querendo deixar a pessoa no mesmo padrão de harmonia. Porque há uma tendência, dependendo de onde haja focos, um determinado centro está numa solicitude maior por conta de um problema, você quando passar a mão ele pode querer puxar ou querer expulsar. Ou então você vem com a mão, chega aqui, esquenta muito, ou esfria muito, ou dá um choque, ou dá como que um tremor. Então você tem, dependendo da sensibilidade de cada um, você tem os seus sinalizadores. Mas vamos considerar o sinalizador atrai e expulsa. Se você vai querer harmonizar e vai ficar cedendo para o que foi e veio, você não harmoniza. Porque você está trabalhando um foco quando você deveria trabalhar um sistema. Se você quer trabalhar um foco, você vai trabalhar um foco. Se você quer harmonizar, você vai trabalhar um sistema. E um sistema, ele pede entre aspas, alinhamento num determinado padrão. Que padrão é esse? É o padrão de maior conforto entre você e o paciente, em princípio. Mas em garantia, além desse padrão, se for muito perto, faça pelo menos a outra distância um pouco maior. Se for muito distância, faça um pouco pelo menos mais próximo. Para quê? Quanto mais próximo do paciente, mais a gente está trabalhando uma zona que é chamada ativante. Alguns preferem o termo energizante. Quanto mais distante, mais a gente trabalha a zona chamada calmante. Observação grave. Não é porque você trabalha na zona calmante que você acalma. Não é isto. O nome que se deu a esta zona é zona calmante. E o nome que se deu a esta zona é zona ativante. Esta daqui tem uma relação mais estreita, porque quanto mais próximo, há uma atração, principalmente nos focos, e portanto há uma maior concentração. Concentração de energia. Aqui também há uma concentração de uma outra energia. E por isso essa energia, ela também pode ser concentradora. E nem todo mundo que está nervoso está precisando de energia calmante. Você pode estar nervoso porque você está com excesso de ativante. E aí você vai se acalmar se eu resolver o ativante. Muitos casos pouco felizes nos tratamentos magnéticos se deve a não se considerar a zona calmante. Na hora que você despreza a zona calmante, você está querendo acreditar naquela imagem que a gente teve a semana passada, dos centros de força pequenininhos. A gente está querendo acreditar nisso aqui, que o centro termina aqui. E aí, estou aqui. Mas a pessoa tem um tumor zona ativante, teoria com alto índice de acerto, mas teoria. Então você tem um tumor.
Normalmente se trabalha tumores por concentrados ativante. Observem o adjetivo, normalmente. Não quer dizer sempre. Pode ser que as projeções desse tumor estejam na zona calmante. Se você só trabalhar aqui, você não vai perceber. E como é que eu faço para perceber? Mesmo que você não tenha um tato magnético aprimorado, se você conseguiu de alguma forma detectar que aqui tem alguma zona em desarmonia, depois, e o paciente, ou você souber por algum motivo que ele tem um tumor no cérebro, por exemplo, você concentra, ativa, testa, dispersa um pouco, vai e testa, dispersa um pouco, coloca e testa. Vamos imaginar que você fez 5 intervalos de ativantes concentrados. Concentrei, disperso, testo, não, está do mesmo jeito. Concentrei, disperso. O tempo é maior do que esse que eu estou fazendo, por favor, tá? Testa 5 vezes e está do mesmo jeito. Das duas, uma, ou seu tato não está bem, ou está na hora de você agora testar um pouco mais distante, ou um pouco mais distante, ou seja, sair da zona ativante e vir para a zona calmante. De repente você já fez lá 5 sessões ativantes, achou que a mudança foi muito pouco significativa. Como está sendo gravado, eu vou dizer de novo. Eu disse 5 vezes, mas não é 5 vezes nesse tempinho não, um pouquinho dispersa não. Você está tratando um tumor grave, cada concentrada dessa daqui é ali 3, 4, 5 minutos, cada concentrada. E cada sessão de dispersivos, você vai fazer ali em termos de movimento, pelo menos uns 20 dispersivos transversais. E verifica. Se depois de 5 sessões assim, 5 repetidas, não aliviou, ou aliviou muito pouco, venha noutra zona. Porque pode ser que o fulcro principal esteja aqui e não ali. Então você vem e tenta aqui fora. E aí vamos aqui, já estamos bem na teoria, bem na prática. Fiz aqui, concentrei, dispersei, testei, eu não tenho certeza de se melhorou. Fez de novo, testou. E por que você não tem certeza de que se melhorou? Quem é que mata a charada? Também eu não disse ainda nesse curso, né? Mas como tem gente que já fez curso comigo, eu pensei que alguém iria matar a charada. Existe um plano de referência. A primeira coisa que a gente faz tecnicamente quando começamos a fazer um passe é estabelecer o meu plano de referência com o paciente. Por isso que quando eu entro em relação, procuro qual é o melhor ponto que eu tenho de referência. A partir dali, aquele ponto, aquela distância é a minha zona de referência. Não importa se eu apliquei o passe bem aqui, a minha zona de referência é essa, eu confiro aqui. Eu apliquei um passe aqui, para saber se funcionar, minha zona de referência é essa aqui. Falei alto? Foi? Não, né? É porque eu estava com um pigarro aqui. Não, é porque isso é tão importante, isso vocês não encontram no livro e não encontram quem explique. Que vale a pena, nesse momentinho aqui, nesses 2 minutinhos, fique ligado. Porque isso pode ser um grande salto na sua vivência do dia a dia. Mas eu não fiz um calmante aqui, eu concentrei, dispersei aqui. Como é que eu vou sentir aqui? Porque esse é o seu plano de referência. A cada passo você tem um plano de referência. Às vezes com a mesma pessoa, no passo seguinte você já tem um outro plano. E aquele plano é o seu plano de trabalho. É nele que você vai ter a resposta se está funcionando ou se não está funcionando. Então fiz aqui, ok, venham conferir aqui. Fiz aqui pertinho, venham conferir aqui no plano. Na hora que eu fizer isso, aí eu sei se melhorou, se não melhorou, se interferiu, se não interferiu. Porque, infelizmente, no meio espírita a gente aprendeu o tempo todo que o passe é perto. Quando a gente, vocês viram, não sei se vocês vão lembrar, mas não vou nem perguntar se vocês lembram.
Quando eu comecei hoje, eu mostrei a primeira foto que tem, a primeira não, a única gravura que tem no livro de La Fontaine. Ele está aplicando um passe numa mulher. Vocês lembram aí memoriamente? Ele estava muito próximo ou mais ou menos próximo? Ou distante? Ele estava distante, olha que legal. Ele estava ali numa distância que você pode dizer calmante. Mas a gente só quer aqui. Tem uma figura clássica de Mesmer aplicando passe. Ele está praticamente a 1 metro de distância da pessoa. Ou seja, ele estava trabalhando calmante. Ah, mas ele deveria colocar lá no livro dele. Não, ele não colocou, não, deduza. André Luiz, que Chico gosta tanto. André Luiz, ele fala, fiz um passe de longa corrente para despertar. Ponto. Ele não explicou a técnica tão pouco. Cabe a mim dizer o que é passe de longa corrente. De onde veio isso? Veio lá de Deleuze. Não tinha nenhum nome. Ele disse que quando eu aplico um passe da cabeça aos pés, é grande corrente. E quando eu quero despertar, é rápido. Se não é para despertar, então... Aí a gente pega noutra citação do mesmo Espírito, e foi feito um passe de longa corrente para lhe dar energias. Dar energias. Concentrador. Portanto, lento. Mas qual é o nosso defeito? A gente quer que tenha um manualzinho único com tudo nele e a gente não precisa ler mais coisa nenhuma. E aí a gente se perde. E aí parece que André Luiz percebeu e disse, eu vou dar uma de Jacó. Eu vou deixar uma pulha aqui. Aí ele perguntou lá, e como é que trabalham os magnetizadores aqui no mundo espiritual? Aí os espíritos, será que você quer fazer perguntinha? Eu vou lhe dar uma respostinha. Da mesma maneira que os magnetizadores da Terra, ponto. Vejam como eles são bons, eles são generosos, né? Significa dizer que não existem técnicas? Não, significa dizer que cabe a você que quer saber, vá lá e procure. Mas e o que não tem? E o que não tem é porque a gente precisa desenvolver. E aí é onde a gente entra naquela zona riquíssima da experimentação, da superação e do aprendizado real. Então vamos aprender, vamos. Então vou fazer agora aqui uma rápida síntese de algumas coisas, inclusive, que eu não falei incluídas. Existe uma ordem de fluxo na natureza. Na natureza humana, o fluxo é da cabeça para os pés. Em que se fundamenta esta ordem? Ela se fundamenta da alta frequência, porque nós somos espíritos. E como espíritos somos altofrequentes. Então ela vem da alta frequência para baixa frequência. Esse fluxo frontal que sai do coronário, passa pelo frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. Esse é o fluxo. Mas como tudo que flui, reflui, aí a gente bate na outra questão que até hoje fez falta no meio espírita. E fez falta também nos clássicos. Você vai ler qualquer desses livros clássicos. Ali nós temos 2 livros do Barão de Poté e temos um de Pusseguer. E nenhum dos 3 falam disso não. Tem os livros de Jacó Melo que também não fala. É por isso que de vez em quando eu me manifesto aqui para as pessoas abrirem os olhos. Aqui é fluxo, e o refluxo está naqueles centros que a gente viu semana passada: humeral, básico e o que está aqui na altura do umbigo. Como é o nome dele que eu esqueci? Pois é, quem não veio não entendeu, e quem não entendeu vá ler. De quem não veio não é quem não veio e fez curso, é quem não veio e não fez o curso. É o que, meu amigo?
Espírito superior que responde. Muito bem, Maurício. Maurício já aprendeu. Bem se vê que ele já é aluno ali que está só na consolidação do saber, né, Maurício? Não, brincadeirinhas sérias. A gente precisa ter teoria. Porque se você não tiver teoria, você não tem como entender a prática. A teoria não é uma solicitação de, não, você vai ter que fazer um negócio que ninguém sabe para quê, para depois eu poder lhe ensinar outra parte. Não. Você tem que entender, tem que saber para poder chegar a entender as coisas. Porque, inclusive, literatura é um negócio interessante. Quanto mais a gente lê, mais a gente pensa que sabe, mais a gente descobre que não sabe. Quem se entrega a isso termina sabendo muito, porque vai ler mais e chega uma hora que lhe chega algo nas mãos e que você, com critério, diz assim, não, isso aqui não é legal. Mas não é legal porque quem foi que disse eu sei que não é legal? Não, não é legal porque não está no contexto, não. Eu recebi esta semana de uma companheira, inclusive agradeço de coração, mas é um negócio que para mim é complicado demais. Ela me mandou 4 livros que são publicados no Brasil, e ela mora na França e me mandou de lá para cá. Desses 4 livros, 2 foi o Espírito assina Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Sabe, para mim eu tenho uma dificuldade de aceitar, porque não é que Maria de Nazaré não possa psicografar e não trazer, mas o contexto tem que dizer algo consoante essa personalidade. Do contrário, é uma perda de tempo enorme. Se ela tivesse colocado Severina do Rio das Secas, do Rio Seco, eu iria com muito mais prazer. Mas Maria de Nazaré não iria escrever um livro onde não tivesse pelo menos uma página com alguma coisa interessante. Tem que ter alguma coisa interessante. E aí eu li várias páginas e não tem absolutamente nada. É água com açúcar estragado. Mesmo sem, não estou querendo falar mal, mas como você lê muito, chega uma hora você diz, não, isso aqui eu não preciso dessa leitura, essa leitura não vai me acrescentar, pelo contrário, vai me desfavorecer, porque eu vou entrar numa zona perigosa que é a do pré-julgamento. Vai chegar um ponto que não, é melhor não ler. Então eu abro, olho algumas coisas e logo em seguida eu digo, não, eu tenho coisas mais interessantes para ler. O livro de La Fontaine, inclusive, é um livro que algumas pessoas vão talvez ter um pouquinho de dificuldade de ler, porque ele é muito forte no que ele diz, eu faço. É tanto que foi uma dificuldade, porque para a questão de tradução, adaptação, que eu não fiz a tradução, eu estou fazendo só a revisão, mas mesmo como revisor, o que tem o volume de frases que ele tinha começando é impressionante. Se eu deixasse tudo, o livro fica maçante só aí. Eu fiz, eu faço, eu soube, eu peguei, e na mesma frase, ele às vezes tem 3 eu numa frase só. Então ele tinha muito domínio do que ele sabia fazer. Tornou-se um livro às vezes um tanto quanto ruim de se ler em alguns momentos, sabe? Porque ele tem tanta certeza do que ele faz que ele não apareça ninguém na frente dele não, porque ele passa por cima e passa sem dar muito atenção, né? Ele tem um momento lá que é visível como ele está aborrecido com todos os magnetizadores, porque todos pensam diferente dele, o que é também um perigo, né? Lógico, se por um lado a unanimidade não é sábia, o isolamento também não é mais inteligente. Então alguma coisa, a sorte é que ele lá no final ele sempre colocava, não, mas a não ser que esteja vendo uma coisa que eu não estou vendo, a não ser que faça uma coisa que eu não faço. Por exemplo, nós ouvimos muito em magnetismo que é fundamental ter vontade. Allan Kardec, inclusive, ele faz uma verdadeira dissertação sobre a vontade, uma dissertação riquíssima. Qualquer pessoa, independente de religião, se lê aquela dissertação dele sobre vontade, vai ficar encantado. Lógico que tem que ter uma noção de espiritualidade, porque ele está sempre fazendo o link com o espírito, com a alma, mas ele fala sobre a vontade. O La Fontaine, ele começa dizendo que não existe vontade e magnetismo. Não existe, tudo é ação física magnética. Você tem que saber ler, porque se você não souber ler, você fecha o livro.
Eu, como tinha que fazer a revisão, fui lá na frente. Quando ele termina a guerra dele contra a vontade, aí ele começa a entrar no que ele chama de efeito físico do magnetismo. O efeito físico do magnetismo começa na hora que você decide a fazer. Começa na vontade. Ou seja, a briga dele não era contra o que nós chamamos de vontade. É o que ele entendeu na época o que era vontade. O que era vontade? Eu tenho a vontade de que você vai ficar bom e você vai ficar bom sem eu fazer nada. Ou seja, era a passividade. O que ele chamou de vontade era o excesso de passividade. E passivamente você realmente não faz. Ele estava correto. O problema é que ele não entendeu a vontade nos outros. Ele entendeu a vontade do jeito que ele concebia a derivação da palavra. Então, vontade é você não fazer nada, é só querer, e esse querer, sem você agir, você não faz nada. Sim, mas ninguém disse isso. Mas foi assim que ele entendeu e foi assim que ele brigou. Quando a gente lê bastante, a gente termina começando a descobrir determinadas nuances do aprendizado. Então você vai ler um La Fontaine, se você for muito fechado, você não lê o livro. Não lê porque ele começa a brigar. Aí você tem que chegar no ponto de entender o que é que ele está brigando. Da mesma maneira como a gente conversar com uma pessoa que se diga descrente de Deus. Não queira discutir. Se você quer conversar, pergunte o que era que ele entendia como Deus. Na hora que ele apresentar o Deus que ele não acredita, aí você vai dizer tranquilamente, esse Deus também eu não acredito. Então o problema não é não acreditar em Deus, é não acreditar naquele Deus antropomórfico que nos colocam. Porque colocam um Deus tão raivoso na nossa frente que nem uma pessoa ruim é tão ruim como Deus. E esse Deus, quem quer conversa com ele? Eu não quero. Dona Dagmar mesmo era uma que ela disse que até um dia ela entender Deus e aceitar Deus demorou muito. Ela disse que com Jesus está tudo bem, mas com Deus não. Por quê? Porque o Deus que ela concebia era o Deus que punia, que ficava só olhando o seu erro. Então Deus não vê nada bom que eu faça, ele só vê o que eu faço de errado. Porque ele só vai pegar só no meu pé. Para pegar no meu pé eu não preciso dele não, deixa que eu mesmo já tenho a justiça aí para me pegar. Como a gente muda os conceitos. Então, voltando, temos o fluxo e há a necessidade do refluxo. Aqueles 3 centros, humeral, men, básico. Alguém já me perguntou, quer dizer que só tem 3 no refluxo? Não, tem infinitos. Mas como a gente estuda por centros principais, aqui nós temos 3 centros principais. Mas aqui a gente vem de cima para baixo. E lá o fluido não vai de baixo para cima. Então o passe nas costas é de baixo para cima. Veja a questão do conceito. O trabalho energético é sempre da alta frequência para baixa frequência. Sempre. Na frente, alta frequência para baixa frequência. Atrás, alta frequência para baixa frequência. Quer dizer então que atrás não é de baixo para cima, não, de baixo para cima é congestivo. Seria como aqui atua pela gravidade e aqui atua por compressão. Você comprime os êmbolos lá de baixo, o momento lá de baixo, e o êmbolo empurra para cima. Então, o que muitas vezes nos falta no passe, mesmo que a gente não vá fazer tratamento, não entenda mais nada, hoje de tarde eu já não volto, muito bem. Então você quer fazer bem, no final quer fazer um alinhamento legal, faça na frente e faça atrás. O senhor Deleuze foi o mais prático de todos. Eu trabalho os 2 de uma vez só. E criou os perpendiculares. Qual foi o primeiro benefício que o senhor Deleuze encontrou nos perpendiculares? Começou a curar pessoas com epilepsia, com convulsões. Todos? Não. Só isso? Não.
mas foi a técnica que revolucionou na época. Perpendiculares. Quanto tempo a gente levou de lá para cá? Pelo menos, em números redondos, 150 anos. 150 anos para a gente entender. Deleuze trabalhou de uma vez só, fluxo e refluxo. Porque o que acontece? Eu não posso ter uma obstrução aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu não posso ter um centro obstruído e aí descompensa tudo. Se eu trabalho só o fluxo, eu resolvo. E se a obstrução for aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, vai ficar obstruído, porque eu não estou trabalhando o refluxo. E aí, com isso, nada desse dá uma revolução enorme nas terapias que a gente pode fazer. Apenas raciocinar. Teoria. Tem fluxo, tem refluxo. Precipito o fluxo. Como é que eu forço o refluxo? Quem não sabia fazia isso. E depois o paciente ficava passando mal. Tivemos um exemplo desse aqui na nossa casa. Com toda a teoria, com todas as informações, um companheiro nosso achou que ele deveria experimentar. E naquela cabine ali, ele pegou uma senhora e fez os fluxos e disse: não, mas se o refluxo vem de baixo para cima, eu vou experimentar de baixo para cima. Lógico que ele não pediu autorização a ninguém, mas ele foi lá e você vê que os fluidos fazem até barulho, né? Quando terminou o passo, ele fez o óbvio: a senhora está bem? Estou ótima, graças a Deus. E ela foi embora. Não estou falando da casa espírita de ninguém, não. Estou falando desta casa, nesta cabine aqui. Na outra quarta-feira, ela chegou: ó, tudo bem? Como é que está a senhora? Estou bem. Já não é estou bem, é estou bem. Que a gente não está, a gente está querendo estou bem, não importa como você disse, para a gente você está bem. E aí ele: e vamos para o refluxo, vamos lá. É uma pena que ele não esteja aqui presente, mas ele disse que eu podia dizer publicamente. Só não vou dizer o nome porque é uma questão só dele não estar presente. Então, mas é um companheiro nosso aqui do Leão, que no momento ele está em viagem. Como nós, quando terminamos, temos uma avaliação na quarta-feira, infelizmente nem todos ficam, porque a maioria vai trabalhar, mas ele sempre ficava. E ele contou e registrou o que ele fez. Portanto, ele não fez escondido, nem com subterfúgio. E na segunda quarta-feira que ele fez isso, aí ele chegou lá, estava lá meio aflito. Ele disse: olha, eu preciso dizer que eu fiz na semana passada, e a mulher disse que ficou bem. Mas hoje, quando eu terminei, ela nem conseguiu sair da cabine. Ela passou muito mal. E aí eu descobri que faz mal. Igual aquele amigo que eu falei semana passada, sabe? Que está aqui ouvindo tudo. Só que aquele ele fez aqui no exercício. Ele está ali de bandinha, meio assim como quem não quer nada. Pois o nosso companheiro aqui no atendimento, ele fez isso com uma pessoa. Ele é uma pessoa extremamente boníssima, pessoa de um coração enorme. Se a intenção funcionasse, aquilo não tinha dado nenhum problema. Infelizmente, a intenção não é suficiente para conter o efeito físico do magnetismo. A mulher passou mal e foi socorrida e teve que ser refeito tudo para ela poder ficar bem. E ele disse: nunca mais eu farei de baixo para cima. Então, são coisas que a gente pode até usar. Se você tem pouco potencial magnético, se você vai fazer um passe muito rápido, às vezes você nem tem uma resposta tão forte. Mas como aqui os passes são demorados, são bem consistentes, se você fizer algo errado, vai aparecer. É isso, queridos. Vamos para o nosso intervalo do almoço e às 14 horas nós retomaremos.